Olá, queridos, chegamos aqui ao capítulo 27. Amém, queridos? Isaque, já velho e seus olhos escurecidos pela idade, ele quase não enxergava mais. E aqui mostrava a sua fragilidade não somente física, mas também havia uma fase da vida aqui em que ele precisava transferir a bênção da primogenitura. Então a cegueira aqui, ela também aponta para uma limitação espiritual, mesmo lembrando da promessa de Deus a Rebeca. Lembra? Quando Rebeca estava esperando os seus filhos, que eles discutiam dentro do ventre dela, o qual o Senhor havia dito para Rebeca que o mais velho serviria o mais novo, e ele insiste em abençoar Esaú. Isaque insiste em abençoar Esaú, e ela chama Esaú e declara, ele chama Esaú e declara: estou velho e não sei o dia da minha morte. E Isaque tem aí a consciência da brevidade da vida. Mesmo sem ele saber o dia exato, ele reconhece que precisa apressar adiante a bênção, antes que o seu pai morra. E aqui no versículo 3, ele pede que Esaú tome as suas armas e vá ao campo, caçar alguma caça saborosa. E essa ordem mostra que uma ligação de Isaque com Esaú, porque ele precisava da sua caça. E também revela como preferências pessoais podem influenciar decisões espirituais. Queridos, aqui a preferência pessoal, elas podem influenciar decisões espirituais. No versículo 4, que Isaque, ele pede que Esaú prepare um prato saboroso para que depois disso lhe dê a bênção. E aqui fica claro que a bênção foi associada ao prazer da comida, em vez de ser buscada apenas pela direção divina. Aqui há um ponto de vulnerabilidade de Isaque. Rebeca, ela estava ouvindo a conversa entre Isaque e Esaú e a atenção da sua mãe, que conhecia a promessa de Deus, né? Aqui a gente vê o quanto Isaque ele puxava o saco de Esaú, mas Rebeca gostava de Jacó. E então ela presta ali bastante atenção na conversa, porque havia uma promessa de que Deus havia feito a ela, para que, né, eu acredito que ela tinha que agir para garantir que Jacó recebesse a bênção do pai antes que morresse. E aqui Rebeca, ela chama Jacó e conta o que ela ouviu, aqui no versículo 6 do capítulo 27. Então aqui é um momento decisivo, porque mostra que ela vai intervir para mudar o rumo daqui da situação. Ela repete para Jacó as palavras de Isaque sobre a caça e a bênção. Gente, isso aqui, se a gente perceber, Deus já sabia da situação, porque Ele conhece o nosso futuro. Rebeca, aqui no 8, versículo 8 do capítulo 27, ela instrui Jacó a obedecer ao seu pai em tudo. Isso mostra a sua influência direta entre o filho. A escolha de confiar na sua estratégia, mesmo que fosse baseada no engano. Gente, isso aqui é algo assim, a gente tem que prestar muita atenção nas coisas, sabe? E aqui no versículo 9, ela manda que Jacó traga 2 cabritos do rebanho, para que ela mesma prepare a comida bem gostosa, bem saborosa. A Bíblia diz aqui que Isaque gostava muito daquela comida. Então ela preparou com todo gosto. E aqui eu vejo uma astúcia de Rebeca, que planeja todos os detalhes. Ela premeditou tudo. Gente, Rebeca, ela explica que Jacó levaria aquela comida ao pai assim que ele daria a bênção no lugar de Esaú, aqui no versículo 10. E aí Jacó vai e demonstra o medo, dizendo que Esaú era um homem peludo, enquanto ele era liso, não tinha pelo, porque ele tinha medo de ser descoberto. E aqui no 12, ele teme ser visto como um enganador. Em vez de receber a bênção, poderia lhe trazer maldição sobre a vida dele. E Jacó,
ele ainda não entende que a promessa de Deus não depende do engano humano. A promessa de Deus aqui não depende do engano humano. Aqui no 3, a Rebeca, ela assume as responsabilidades. Né? Ela falou para ela falou, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Isso mostra o quê? A determinação de garantir o cumprimento da promessa. E o que eu trago aqui para você hoje? O que você acha dessa situação aqui? Da mãe persuadir uma situação, mas a Bíblia não diz que foi Deus que mandou Rebeca fazer toda a situação, planejar tudo. A Bíblia não fala. A única coisa que Deus traz aqui é que o maior, né, o filho maior, né, ele estaria ali sendo praticamente um empregado menor, né? Então, o que eu imagino aqui? Ela pediu que a maldição caísse sobre ela, corrigindo. Ela determinou em garantir o cumprimento do que ela precisava fazer ali naquele momento. E aqui no versículo 14, Jacó, ele obedece a mãe e traz ali os cabritos. E Rebeca prepara a comida, pega as roupas de Esaú, que estavam com ela, e veste Jacó. Isso servia para que Isaac conhecesse o cheiro do filho mais velho, porque ele já não enxergava mais. No versículo 16, aqui diz que ela cobre as mãos e o pescoço de Jacó com peles de cabrito, para imitar o corpo peludo de Esaú. A preparação de Rebeca ali foi minuciosa, gente. Aqui no 17, Rebeca, ela entrega a Jacó a comida, o pão que havia preparado. E Jacó vai até Isaac e Isaac se apresenta como Esaú. E aqui começa uma parte central do engano. Jacó mente, diz que é Esaú primogênito, pede a bênção do pai, e essa é a primeira declaração direta da fraude aqui. Isso aqui é muito sério, tá, gente? Aqui no capítulo 20, Isaac, ele estranha a rapidez da caça. E aí, Jacó, ele responde que o Senhor lhe havia dado por êxito. E ele usa até o nome de Deus para sustentar a sua mentira. Isaac, ele pede que Jacó chegue perto para tocar e confirma que era mesmo Esaú. Isaac, ele apalpa Jacó e declara: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Essa frase mostra uma confusão interna dentro do pai, que não enxergava. No versículo 23 fala que Isaac, ele não reconhece Jacó, porque as mãos estavam cobertas de pelo. Então ele abençoa. E Isaac ainda pergunta: tu és mesmo meu filho Esaú? Olha aqui, gente. Aí as pessoas falam: não, mas a Bíblia descreve isso. Se a gente colocar cada situação onde houve mentira, engano, contenda, Jacó, ele confirma aqui com outra mentira. Jacó, ele serve a comida e o vinho a Isaac, e Isaac come ali. No capítulo 26 aqui, Isaac, ele pede que ele se aproxime e lhe dê um beijo. E Jacó beija o pai, e Isaac sente o cheiro das roupas. O cheiro de Esaú convence que o pai ali, né, convence que realmente era Esaú, mas na realidade era Isaac. Então ele pronuncia a bênção. E a bênção inclui o quê? A prosperidade, no versículo 28. Então o orvalho do céu, ele fartura da terra. E o trigo e o vinho é uma planta de abundância material. Aqui a bênção, ela também inclui autoridade, povos e nações, versículo 29, tá, gente? E ali eles se curvariam diante dele. Os seus irmãos que serviriam,
E quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. E quem o abençoasse seria abençoado. Essa é a continuidade da bênção de Abraão. Aqui, a gente vê logo no versículo 30 que Jacó, ele sai e Esaú entra com a caça. E o tempo foi o quê? Foi perfeito para que o engano acontecesse sem interrupção. Esaú, ele prepara a comida e pede a bênção de seu pai. E Isaac pergunta: quem és tu? E Esaú responde que é o primogênito. E Isaac o quê? Ele estremece muito. Ele percebe que foi enganado e reconhece que abençoou Jacó e declara que ele será abençoado de fato, porque ele já tinha dado a bênção. Então, mesmo sendo fruto do engano, a bênção ela não podia ser retirada. Eu digo aqui, vamos lá, tem pessoas que falam: mas fulano é usado por Deus, o Espírito Santo não pode agir num lugar sujo, tá? Não é o Espírito Santo, são os dons que o Senhor abençoa aquela pessoa, certo? Então ali Deus não retira dos seus filhos aquilo que Ele já deu. Tem pessoas que são tão abençoadas que elas recebem dons grandíssimos, amém? E são pessoas que não têm uma maturidade fluida até para entregar uma mensagem. A gente precisa ser maduro, gente. Precisamos vigiar quando entregamos uma mensagem do Espírito Santo. Seja uma mensagem que nós sentimos no nosso coração, porque Deus faz isso. Aqui no versículo 34, no versículo 33 eu já li que Isaac estremeceu muito, né? Ele percebeu que foi enganado e ele reconhece que abençoou Jacó, mas ele não podia voltar atrás. E aqui no 35, Isaac ele explica que o seu irmão veio com engano e tomou a bênção. Olha, gente, Esaú ele reclama. Não é com razão se chamar Jacó? Pois 2 vezes me enganou, tirou-me do direito de primogenitura e agora a bênção. Ele se sente injustiçado. No versículo 37, Isaac explica que deu tudo a Jacó: autoridade, sustento, prosperidade, e não sobrou nada para oferecer para Esaú. E Esaú insiste, chorando pela sua dor, que é intensa. Isaac, aqui no 39, dá a palavra a Esaú, que habitará em terra distante e longe da fertilidade e do orvalho. Esse é o preço do prato de lentilha. Esse é o preço que muitos pagam até hoje por querer jogar suas pérolas aos porcos. E há muitas pessoas que estão me ouvindo aqui que precisam vivenciar o novo tempo de Deus. Então, não faça como Esaú fez. Essa palavra aqui, no versículo 39, que Isaac dá a palavra a Esaú, que ele habitará em terra distante, longe da fertilidade. Aqui eu vejo algo engrandecedor. E aqui no versículo 40, ele fala que ele viveria da sua espada e serviria ao irmão, mas com um dia quebraria o jugo sobre o pescoço da sua bênção menor, mas ainda uma promessa de libertação futura. Então Esaú ele guarda o ódio de Jacó e ele planeja matar Jacó depois da morte de Isaac. E esse ódio gerou rivalidade futura entre hoje Edom e Israel. Rebeca, ela descobre os planos de Esaú e ela avisa para Jacó e manda Jacó fugir para a casa de Labão, que era o seu irmão em Harã. Então, aqui no 44, ela pede que ele fique lá por um bom tempo, até que a fúria de Esaú passe. E Rebeca, ela não queria perceber que os filhos do seu ventre ali,
Gente, mamãe não quer ver um filho morto. Mas aqui revela uma situação a qual a Bíblia não relata. Mas Isaac, ele gostava mais de Esaú. E Rebeca mais de Jacó. Então Rebeca, ela fala com Isaac, que no 46, ela tem um argumento que ela não queria ver Jacó se casando com mulheres hetéias, né? Como Esaú fez. Esaú casou com mulher heteia. Assim, a própria Rebeca convence Isaac a enviar Jacó para a família de Padã Arã. E esse capítulo aqui do 27, ele mostra que mesmo em meio às falhas humanas, as mentiras, enganos, as promessas de Deus, elas se cumprem, tá, gente? Porque Deus é misericordioso. A bênção dada, ela não poderia ser retirada, porque ela vinha do Senhor. E também ela revela a consequência do favoritismo, do engano e do rancor que se prolonga durante gerações. Eu quero dizer para vocês que esse capítulo 27 aqui, ele traz uma das histórias mais marcantes, o engano de Jacó para Isaac, para receber uma bênção, que seria a bênção de Esaú. E esse capítulo, ele revela os conflitos familiares que até hoje geraram consequências do favoritismo por causa da mentira. E também mostra que acima das falhas humanas, os planos de Deus também eles prevalecem. Isaac abençoa Jacó sem volta e Esaú chora amargamente. E nasce um ódio que atravessaria até hoje, como foi dito aqui, gerações. Então esse capítulo ele confronta as nossas escolhas, mostrando que cada decisão gera frutos. Mas também ele pode apontar para a sabedoria de Deus, que Deus pode cumprir a sua promessa, apesar das imperfeições humanas. Amém? Deus possa abençoar cada um de vocês. Hoje a gente falou aqui um pouquinho dentro do capítulo, amém? Capítulo 27. Vamos para o capítulo 28, amém? Louvado seja Deus. Deus possa abençoar cada um de vocês com toda sorte de bênção.